Olá, bom dia, no período, tudo bem com vocês? Hoje, dia 9 de maio de 2020, estou gravando esse vídeo aqui por volta das 8h30 da manhã. Bom, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam dispostos para a gente abordar mais um tema da prática processual penal, né? E hoje a gente vai falar sobre embargos de declaração. Existe uma dúvida se embargos de declaração é recurso ou não é recurso. Prevalece o posicionamento de que embargos de declaração não é recurso, mas ela é uma peça importante. Os embargos são peças importantes, tanto na prática processual penal, como para fins de prova da OAB ou outros tipos de provas que vocês possam se submeter. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho os aspectos principais dos embargos de declaração e depois, no grupo temático, nós fazemos algumas outras discussões relacionadas ao tema, beleza? Bom, vamos lá. Então, hoje a gente aborda embargos de declaração. A indicação da peça, né? Quando é que a gente vai utilizar os embargos de declaração? Sempre que uma sentença ou um acórdão contiverem defeito sanável pelos embargos. Este tipo de defeito sanável pelos embargos nós vamos analisar logo mais quando tratarmos do cabimento, né, dos embargos de declaração. De qualquer modo, é bom salientar que não se admite a oposição de embargos de declaração a outras decisões que não sejam sentença ou acórdão, porque falta previsão legal. Essas decisões interlocutórias, né, se elas contiverem estes mesmos defeitos sanáveis pelos embargos, se tratam de obscuridades, contradições, quaisquer defeitos que levem à dúvida sobre o provimento jurisdicional, se essa dúvida gera algum prejuízo para o réu, esta dúvida pode ser sanada por meio do habeas corpus, não por embargos de declaração. Embargos de declaração a gente vai reservar apenas para as sentenças e os acórdãos. Tudo bem? Bom, os fundamentos legais dos embargos de declaração vão variar de acordo com a previsão de onde está aquela sentença ou se nós estamos fazendo a oposição de embargos de declaração em relação a um acórdão. Então, vamos dar uma olhadinha na sentença, né? E aqui sentença, nós estamos falando da sentença no contexto do Código de Processo Penal, é a regra geral. Então, o artigo 382 do Código de Processo Penal vai dizer que qualquer das partes pode, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Então, aqui, o 382 do Código de Processo Penal. Para os acórdãos, nós vamos utilizar também no Código de Processo Penal os artigos 619 e 620. O 619 vai dizer, né, que os acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, a gente está falando aqui da segunda instância, Tribunal de Justiça, TRFs, né, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias, contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Então, a gente já está começando a perceber, se familiarizar com esses defeitos. O 620 dirá que os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. O requerimento será apresentado pelo relator e julgado independentemente de revisão na primeira sessão. Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. Então, o 619, ou melhor, o 620, ele já dá até uma pista da forma como esses embargos de declaração são elaborados, na modalidade na forma de requerimento. E no juizado especial criminal, os embargos de declaração, eles são previstos no artigo 83, que dirá: caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 5 dias,
contados da ciência da decisão. Quando opostos contra a sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para o recurso. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Alguns detalhes aqui que a gente não está abordando, porque teremos tópicos correspondentes para abordá-los. Vamos lá. Cabimento. Os embargos de declaração são cabíveis sempre que determinada sentença ou acórdão for obscuro, ambíguo, contraditório ou omisso. Então, lembrando, né, a obscuridade é a falta de clareza, dificultando o entendimento do que foi declarado. A ambiguidade é a característica daquilo que tem duplo sentido, que pode conduzir a diversas interpretações. Contradição é quando, num mesmo contexto, a proposição é inconciliável com outra, e a omissão é quando é a falta de algo que deveria ter sido contemplado pelo provimento jurisdicional. É o caso de uma sentença citra petita, né? Deixou de decidir algum ponto, alguma tese defensiva ou tese acusatória da parte. A questão dos prazos, que é bastante importante. Então, vejam só, no Código de Processo Penal, o prazo para opor os embargos de declaração é de 2 dias. No Juizado Especial Criminal, este prazo para opor os embargos de declaração é de 5 dias. A contagem vai se dar da intimação da sentença, da audiência em que foi proferida a sentença, se as partes estiverem presentes, ou do dia em que o embargante manifestar nos autos a ciência inequívoca da decisão, ainda que ele não tenha sido intimado formalmente. Ou da publicação do acórdão proferido pelo tribunal ou pela turma recursal. Interessante notar que no Código de Processo Penal, uma vez interposto o embargo de declaração, este embargo de declaração interrompe o prazo para demais recursos. Então, você interpõe os embargos de declaração em 2 dias e depois de julgado, de declarada a obscuridade, sanado o defeito da decisão, começa a contar o prazo para outros recursos. Por exemplo, os 5 dias da apelação, depois de declarados os embargos de declaração. Diferente do Juizado Especial Criminal. No Juizado Especial Criminal, a oposição dos embargos de declaração não interrompe o prazo para outros recursos, apenas suspende. Então, quando declarada a sentença ou acórdão da turma recursal, a parte, se ainda quiser recorrer, terá o restante do tempo que ainda não correu em relação ao prazo recursal. A gente sabe que no Juizado Especial Criminal o recurso é o de apelação no prazo de 10 dias. Então, se a parte, por exemplo, depois de intimada da sentença, levou 3 dias para opor embargos de declaração, depois de declarada a sentença pelos embargos, a parte ainda terá 7 dias para interpor o recurso de apelação. Por quê? No Juizado Especial Criminal, a oposição dos embargos de declaração não interrompe, né? Não faz a contagem retornar a zero. A oposição dos embargos de declaração suspende a contagem do prazo para o outro recurso. O endereçamento dos embargos de declaração, eles devem ser opostos em petição única, mesmo quando contrária a um acórdão, né? Uma única petição, um formato de requerimento mesmo, e deve ser endereçada ao juiz prolator da sentença ou ao relator do órgão impugnado. Então, embargo de declaração não é para um órgão jurisdicional acima daquele que prolatou a decisão. Embargos de declaração são opostos para a própria autoridade jurisdicional que proferiu aquela decisão defeituosa. Legitimidade, né? Os embargos eles podem ser opostos tanto pela defesa como pela acusação. Eles se destinam unicamente para que seja declarado o provimento jurisdicional, para que seja sanado o seu defeito, tornando-o completo, inteligível. Eles não se prestam, né? O propósito dos embargos de declaração não é modificar o conteúdo decisório da sentença
ou do acordo. O que o embargante deve pleitear é que seja declarada a obscuridade, seja declarada a contradição, sejam declarados os pontos defeituosos daquele provimento jurisdicional. Muito embora você não tenha como objetivo mudar a decisão, é possível que alguns embargos de declaração tenham efeitos infringentes. Quando que isso acontece? Quando, pelo conhecimento dos embargos de declaração, não resta alternativa ao juiz ou ao tribunal senão modificar a decisão. Então, por exemplo, se o tribunal não conheceu uma tese defensiva trabalhada na apelação e a parte opõe os embargos de declaração justamente para mostrar ao tribunal que uma tese específica não foi abordada, ao abordar essa tese específica, o tribunal, vendo que é a tese da absolvição, o que ele faz? Ele tem que absolver. Se acolher aquela tese representar a modificação da decisão, não há alternativa. Ele precisa modificar o conteúdo decisório. Então, neste caso específico, os embargos de declaração, por declararem aquela obscuridade, por declararem aquela contradição ou omissão, ele terá efeito infringente. Essa não é a regra. Os efeitos infringentes não são a regra dos embargos de declaração, mas eles podem acontecer. Tudo bem? Então, estas são as informações principais sobre os embargos de declaração. Logo mais lá no grupo temático, daqui a alguns minutos, nós vamos fazer uma peça, né? E a gente trabalha alguns outros detalhes, se for necessário. Tá bom? Bom, fiquem bem, fiquem em casa, aproveitem o friozinho para ficar dentro de casa, né? Não está muito chamativo para sair às ruas. Então, se cuidem, se puderem, fiquem em casa, se cuidem e até breve.